Um tempo atrás eu iniciei uma série de mensagens aqui, que eu fui parcelando ela assim em suaves prestações, porque são muitas parábolas contadas por Jesus, e eu já havia pregado aqui todas as parábolas de Lucas, a parábola da semente em crescimento, que é a única que está só em Marcos, depois outras se repetem, né? E agora eu quero pregar as que estão em Mateus, que não se repetem nos outros dois evangelhos, e hoje eu quero começar pela parábola do joio e o trigo. Então, eu quero partilhar com você nessa manhã essa parábola interessantíssima, que é uma parábola super conhecida de todos nós, mas que vale muito a pena a gente refletir o que ela quer nos dizer, né? Ou reforçar aquilo que você já conhece sobre ela. Quero só lembrar também que a gente tem uns panfletos que estão ali à porta. Deixa eu achar aqui o meu aqui que eu peguei para mostrar. Estão ali à porta, se você quiser ao final sair. Você sabe que após este culto aqui, nós temos a nossa escola bíblica discipuladora nas classes, e aqui no templo acontece o nosso culto hispano, não é? Então, se você conhece algum hispano, né? Se você conhece algum estrangeiro, se você vai ao supermercado, à farmácia, né? Ao comércio, e você encontra com algum deles na rua, em algum lugar, talvez é o seu vizinho, o seu colega, então você pode passar ali, pegue alguns, leve, coloca no seu bolso, põe na sua carteira, e você pode entregar. A gente também vai disponibilizar isso digital, né, nos contatos da nossa igreja, para você também transmitir às pessoas isso para que elas possam vir e participar também, tá bom? É um culto que está crescendo gradativamente, não é? É uma semente em crescimento. Então, devagar, Deus vai trabalhando aí e nós vamos acolhendo esses irmãos e amigos também para perto de nós aqui. Muito bem, a parábola do joio e o trigo, ela está em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, depois Jesus explica ela um pouco mais para frente, do 36 ao 43, mas está tudo aí na tela para você, ou você pode acompanhar no seu celular. Diz assim o texto: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em seus feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Agora aqui já é versículo 36 e agora 37. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. Seria bom se Jesus tivesse explicado todos assim, né? Seria bem mais fácil. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse versículo é lindo. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Muito bem, eu queria iniciar essa reflexão dessa manhã com você com uma pergunta aí, que é: como podemos identificar um verdadeiro cristão? Não é? Para falar de um jeito bem simples, né, trocando em miúdos, como é que você sabe que aquela pessoa é crente ou não, né? Como você olha para... esse aí é crente, aquele ali não é não, estou apontando, mas é aleatório, tá, gente? Esse aqui é crente, aquele ali não é não é? Até apontei para um lugar sem cadeira, assim, para não dar problema, não é? Sem gente sentada na cadeira. Então, a gente não tem como saber isso, não é? Talvez a gente até pudesse se valer aqui daquelas palavras que Jesus disse lá em Mateus 7:17, quando ele fala que do fruto se conhece a árvore, né? Se é boa, se é ruim. A gente até poderia usar esse texto aí para ter algum norte, né? O problema é que a nossa aparência física, nela não há nada necessariamente que mude
quando nos tornamos seguidores de Jesus para imediatamente sermos distinguidos das demais pessoas, não é? Então, por exemplo, não é porque eu uso um terno que eu sou crente, não é? Não é porque eu pentei o cabelo daquele jeito, é porque eu sou crente. Não é porque eu não tenho o cabelo muito louco, né, por causa que o meu cabelo é meio doido, então eu sou não sou crente só por causa disso. Tem tatuagem, não é crente, não é? Tem um alargador, não é crente. O cabelo do cara é muito comprido, não é crente. Eu lembro de um moço que tocava com a gente, não é? E ele, na minha igreja anterior, ele de vez em quando ia tocar conosco. Ele era guitarrista, e ele tinha os 2 braços todo tatuado, era fechado, os 2 braços dele, ainda tinha uma tatuagem enorme aqui. E, pasmem, o conhecimento sobre calvinismo e arminianismo que aquele moço tinha era absurdo, né? E às vezes ele vinha discutir comigo e ele falava coisas que eu nem sabia, né? Então quem olhava assim, falava assim, isso aí é mais um roqueiro, né? Bom, ele era roqueiro mesmo, né? Mas um conhecimento bíblico muito melhor do que muitos que estavam lá na igreja por anos, um jovem de 20 e poucos anos, mas com conhecimento, um estudo da palavra impressionante, me impressionava o conhecimento da palavra. Então, assim, você não consegue fazer essa divisão pelo olhar físico. Olha para a cara da pessoa e fala, isso aí é crente, hein? Olha o jeitão que ele está, né? Não existe isso. Também é fato para nós que, como todo cristão continua pecador ao longo da sua vida, e assim também como muita gente que não é cristã faz muitas coisas boas, acaba sendo difícil a gente identificar os verdadeiros seguidores de Jesus no meio da multidão de pessoas, não é? Porque tem muito crente que é muito complicado, gente difícil de lidar, como tem muita gente que não é cristã e que são excelentes pessoas. Mesmo trabalhar com um rapaz, não era evangélico, mas olha, eu vou te falar, que cara incrível, não é uma pessoa tão boa, um cara muito legal, muito correto no seu trabalho, excelente companhia, a gente saía para almoçar juntos muitas vezes, como era boa a companhia daquele amigo. Não era um cristão, não era um evangélico, né, vamos dizer assim como nós. Gente, eu estou querendo dizer que o fato de uma igreja, por exemplo, estar lotada de pessoas que estão ali para ouvir sobre Deus, isso não significa exatamente que todas aquelas pessoas sejam realmente pessoas de Deus. Então, a pergunta que a gente tem que fazer agora aqui é assim, olha, então como que a gente faz? Não é? Acho que é isso que você pensa, né? Que foi o que eu pensei quando eu cheguei nessa parte da minha mensagem. Como que faz, então? Aí eu cheguei à conclusão e vou dizer para vocês assim, não faz. A gente não faz, simplesmente não fazemos, porque não compete a nós sabermos nada a esse respeito. Nós apenas abrimos as nossas portas e convidamos todas as pessoas para se assentarem à mesa. A gente acabou de celebrar a ceia, não é? E eu disse na ceia passada que a ceia é uma celebração do convite à mesa de Cristo. É isso que é a ceia, não é? Então, quem Jesus chamou para cear com ele? Todos. Então, todo mundo é convidado a sentar à mesa com Jesus. Mas, através dessa parábola do joio e do trigo, a gente aprende que a ideia de Jesus de deixar o bem e o mal coexistirem, porque é o que a gente vê aqui, às vezes até mesmo, aparentemente, estão até entrelaçados, parece que não combina muito com o nosso desejo de tomar a justiça de Deus na nossa mão e querer aplicar a justiça de Deus à nossa própria maneira. Não é verdade? Parece que esse jeito de Deus, ou esse jeito de Jesus, não combina com o nosso julgamento, a maneira como a gente olha as pessoas e julga, esse é crente, esse não é. Esse é mais ou menos crente. É uma nova categoria de crente que surgiu, né, nos últimos tempos. Esse é meio crente, esse é muito pouco crente, né? Esse é crente mesmo, né? A gente não faz isso, não exatamente como eu estou falando, mas de alguma maneira a nossa mente cria esses graus, esse sistema de julgamento. É interessante que só Mateus que relatou essa parábola, e ela é tão conhecida, né? É uma parábola peculiar, como é a parábola do semeador, ela é uma das poucas em que Jesus explicou o sentido. Ele conta a parábola e mais adiante um pouquinho, ele lá para os seus, no particular, conta o sentido, a explicação da parábola. Essa palavra joio, não é, que a gente vê aqui, não é uma coisa muito comum para nós, né? Eu não entendo nada de lavoura, absolutamente nada. Talvez você entenda um pouco mais do que eu. É uma tradução de uma palavra grega, zinanion, que em português é traduzido por cisânia, que significa literalmente discórdia, desavença, intriga entre pessoas. Eu não sabia isso, tá bom, gente, eu pesquisei isso aqui. Eu falei, nossa, o pastor é inteligente, sabe até conhecimentos do grego. Não sei, isso aqui eu pesquisei e li, tá? Eu só estou repassando aquilo que eu estudei, tá bom? Então, olha, mas não é interessante o significado do termo, né? Discórdia, desavença, intriga entre pessoas, não é?
Então, em botânica, por exemplo, isso aqui é exatamente o sinônimo de joio. Esse cisânia é uma erva daninha que nasce nas plantações de grãos e ela é parecida com o trigo. Em alguns países, inclusive, eu vi uma pesquisa que ela é chamada de falso trigo. Olha que interessante, não é? Então, a comparação de Jesus é absolutamente perfeita. E aí eu coloquei uma frase aí, olha, nesse evangelho, essa parábola, ela é contada depois da parábola do semeador. Jesus estava num barco e ele usa o reflexo da água, não é, as ondas da água, para ajudar que a sua voz possa se espalhar, né? Ele usa isso como acústica. Jesus não entendia um pouco de som, né? Então, eu sempre fico pensando se Jesus era afinado para cantar, não é? Mas esses são os pensamentos intrusivos, né? Então, ele usa as ondas da água para que a sua voz possa chegar mais adiante e ensinar aquela multidão que certamente sempre estava sedenta em absorver os ensinamentos, o conhecimento de Jesus, ok? Muito bem, eu quero falar um pouco para você agora sobre o conteúdo dessa parábola. A parábola conta que um determinado dono de terras usou as sementes boas de trigo no cultivo das suas plantações, não é? Estou só recontando a parábola em outras palavras, não é? Só que depois do término do plantio, à noite, veio esse inimigo, o inimigo desse agricultor, e semeou o joio enquanto todo mundo estava dormindo, né? Um homem mau, não é? Então, só que como as duas sementes eram muito parecidas, só depois que vem o broto é que se pode perceber, e aí aquele senhor percebe que o crescimento do joio no meio do trigo. E aí os empregados daquele dono de terras foram lá e avisaram para ele, não é o que a gente leu lá, que tinha acontecido aquilo, e interessante que eles até demonstram uma boa vontade de tentar resolver o problema. Quer que a gente vai lá e tenta dar um jeito e tirar o joio do meio do trigo, não é? Mas aquele agricultor, como era um homem experiente na função, então ele instruiu que aqueles servos deixassem o joio crescer no meio do trigo, porque o risco é de, ao tentar tirar o joio, eles vão arrancar também o trigo e vai perder ali a sua plantação. E aí vem a instrução de Jesus, que quando chegasse a época da ceifa, colhessem primeiro o joio, o amarrassem e o queimassem, e quanto ao trigo fosse juntado e recolhido no celeiro. Então essa é a história contada por Jesus, bem simples, não é? Como a maioria delas, muito simples. E aí então vem a próxima parte, que é a interpretação dessa parábola, né? Quando eu escrever meu livro, eu vou me estender um pouco mais nisso aí, mas na pregação não dá para fazer isso, né? Então, quando a gente olha para essa parte aqui, de acordo com os versos 36 a 43, que é exatamente onde está a explicação da parábola, Jesus explica porque os discípulos pediram essa explicação, não é? E aí eu apenas cataloguei aí para você a explicação dada por Jesus. Olha lá. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim desta era e os ceifeiros são os anjos. Então, Jesus explica cada um dos personagens dessa parábola contada ali por ele. Agora, tem uma coisa que é interessante aqui. Observe que na interpretação feita por Jesus, ele não fala dos servos, né? Os servos foram omitidos. E aí, o que se entende é o seguinte, eu coloquei para você saber aí, olha. Ele faz isso porque o foco central da parábola é o conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e nesse conflito, Satanás perde a batalha. É porque Jesus tem foco, né? A parábola, segundo a gente estuda, a gente nunca pode ir além do que ela está escrita, né? Às vezes as pessoas inventam uma coisa que não está na parábola. Então, não é o correto é respeitar o que está escrito na parábola e a maneira como Jesus disse. E aí, me parece que omitir os servos é esse o sentido mais aceitável por todos os estudiosos quando a gente fala de parábolas. Então, quando a gente olha atentamente para o desfecho nessa explicação dada aqui por Jesus, a gente percebe que essa parábola está absolutamente relacionada ao fim dos tempos, as coisas que acontecerão nos últimos tempos. Isso porque o texto diz, olha lá, olha, o Filho do Homem, Jesus diz, enviará os seus anjos. Olha como Jesus encerra a explicação. E eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Todo mundo entendeu, não é? Eles os lançarão na fornalha ardente, olha aí o joio e o trigo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Está vendo aí a separação? Ele está dizendo o seguinte, sou eu quem separo. Então, é a mim que vocês devem obedecer, ouvir e seguir firmes. E eu vou separar. Não cabe a vocês esse julgamento.
Então, Jesus é, na verdade, aqui, o fazendeiro que conhece o negócio que administra. Essa é a história, não é? Jesus não permite, por exemplo, que os seus empregados arranquem o joio do meio do trigo, até que chegue o tempo certo para a ceifa, né? Porque senão todo o trabalho vai ser perdido. Então, Jesus é aquela pessoa que veio semear a boa semente e criar uma nova humanidade a partir dele. Não é? Tudo começa, veja como Jesus, em vários momentos dos seus ensinamentos, fala sobre essa ideia de semente, de crescer, de frutificar, não é? E mais uma vez aqui, e quando ele lança a semente no campo, e o campo é o mundo, é aí que começa o grande drama do conflito entre o bem e o mal. Quando a semente do Evangelho de Jesus Cristo é lançada sobre o mundo, então os reveses começam. Não é assim? Tudo está tranquilo. Até as coisas caminham na naturalidade do mundo. Cada um vivendo como quer. Até que alguém vem e planta a semente do Evangelho naquele lugar. Em qualquer lugar que você possa imaginar. Qualquer tipo de solo, qualquer ambiente. Começa uma revolução. Começa a contrariedade, começam as intrigas, começam as brigas, começam as discórdias, as desavenças, o separatismo, em alguns lugares a grande perseguição, mortes, sofrimento. Quando o Evangelho de Jesus chega, a semente do Evangelho chega, a discórdia começa, não é? Então imagine, por exemplo, assim, né, num pensamento simples, uma família não cristã, que não segue a Deus. Então cada um está vivendo a sua própria maneira, mas um dia um membro dessa família entrega a sua vida a Jesus. E aí ele volta para dentro da sua casa. E ele começa a apresentar um novo estilo de vida. O seu estilo de vida incomoda os demais membros da sua família. Imagine, por exemplo, um ambiente de trabalho, onde de repente entra trabalhar ali um cristão verdadeiro. E aí, por meio do seu testemunho, não um crente chato, né? Mas um cristão verdadeiro, o seu testemunho, o seu jeito de ser, começa a incomodar as pessoas que estão ao seu redor, não é? Então é assim que o Evangelho faz. E em grande escala, pelo mundo afora, em lugares que estão submersos na perdição, nas mãos do maligno, onde o Evangelho de Jesus Cristo chega por meio de cristãos, de mulheres e homens de Deus, missionários, que vão ali pregar, entregar, dedicar a sua vida, o Evangelho de Jesus Cristo começa a destruir cadeias. E aí a libertação começa a surgir. É o grande drama do conflito entre o bem e o mal. Então, tanto o joio, que são os filhos do maligno, quanto o trigo, que são os filhos do reino, crescem e amadurecem e não sabemos como. Escute bem o que eu estou falando para vocês. Tanto o joio, que são os filhos do maligno, quanto o trigo, que são os filhos do reino de Deus, crescem e amadurecem e não sabemos como. Os dois crescem, os dois amadurecem, e a gente não tem controle sobre isso. A Bíblia, a parábola não revela, não explica isso para a gente. Então, o problema dessa parábola é tão antigo quanto a raça humana e os seus questionamentos. Quer ver só? Por exemplo, por que foi permitido que a serpente entrasse no paraíso? Não é? Esse não é um questionamento nosso? Estava lá o Adão e a Eva, bem tranquilaço, quando, de repente, a serpente surge na história para estragar tudo, não é? Por que foi permitido que Judas fosse um dos 12? Poxa, por que Jesus não escolheu outro em vez daquele? Não é? Colocasse outro no grupo para formar os seus 12. Ou por que justo aquele tem que acontecer isso com ele? Outra coisa, porque a igreja primitiva quase foi arruinada pelos falsos cristãos, não é? Não há uma batalha, quando você lê as cartas do Novo Testamento, a luta pela preservação da verdade no seio, no contexto da igreja, porque falsos cristãos estão inseridos, querendo derrubar, não é? Complicar, trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Ou, por que Deus permite que o pecado e a tristeza afetem o mundo, o seu mundo, porque o mundo é de Deus hoje, não é? Então, por que Deus permite isso? Quando nós vemos atrocidades, né, como vimos nos últimos dias, né, com o falecimento daquele garoto torturado pela própria família, não é? Numa sentença absurda de uma juíza de primeira instância, que certamente será reformada em segunda instância, nós vemos e pensamos assim, como é que pode? Como pode acontecer isso no mundo que nós vivemos? É o joio no meio do trigo, é o mal crescendo no meio do bem. E aí Jesus não entra em detalhes, porque no versículo 28, olha a única coisa que Jesus responde quando lhe perguntam, por que isso acontece? Jesus diz,
Um inimigo fez isso. Essa é a única resposta de Jesus. Então, daqui nasce uma pergunta intrigante para a gente. Por que o inimigo está tão ativo? Não é? Depois de mais de 2 milênios do cristianismo, semeando mais joio do que nunca no campo de Deus. Prolifera o mal no mundo, tremendamente, não é? A gente vê o crescimento do mal absurdo no mundo, cada dia mais. O homem, é impressionante a capacidade que a humanidade tem de se reinventar em pecado, não é? É impressionante. Nós vemos coisas acontecendo que a gente fala assim, não, isso não é possível, não é? Mas acontece, a humanidade consegue se reinventar. Quando você imagina que cometeu-se um pecado absurdo, prepare-se porque amanhã virá outro pior do que esse ainda. Então, como Satanás está tão ativo, não é? Me lembro de um livro antigo que meu pai tinha, está comigo agora, e chamava-se assim, Satanás está vivo, lembra desse livro? Vivo e ativo no planeta Terra, não é? Ele continua trabalhando tremendamente, nós não podemos subestimar a sua ação e o seu poder. A gente não dá microfone para o diabo, não é? Graças a Deus, mas nós também não podemos subestimar a ação e o poder de Satanás agindo no mundo. Esse é mais um dos mistérios a ser revelado, quando Jesus diz, um inimigo fez isso. Entretanto, como cristãos, a gente precisa estar mais preocupado com a vitória sobre o mal do que com uma explicação sobre ele. Então, a gente tem que estar firmado nisso. Agora, é interessante a gente notar que o campo, que é o mundo, né, pertence ao fazendeiro, que é Jesus. E aí, nesse campo aqui, crescem trigo e joio, e não importa onde o homem viva na terra. Ou seja, como eu já disse, em qualquer lugar isso vai acontecer. Onde quer que pise a planta dos pés, ali é propriedade de Deus. Em qualquer lugar do mundo. Mas o mal é semeado ali também. Já parou para pensar nisso? Que em todos os lugares. Talvez você olhe assim e fale, aqui é a igreja, né? Aqui é o lugar onde estão os santos do Senhor, onde nos reunimos nesse templo, nesse espaço físico aqui. Então aqui está a presença de Deus. E está mesmo. A igreja de Jesus e o Espírito Santo está na igreja. Mas o mal é semeado aqui também. Por vezes nós temos que lutar com problemas, com crises, com falsos irmãos, não é? Com exclusões, com escândalos, porque isso faz parte do contexto. Apesar de tudo ser de Deus, o mal é semeado em todos os lugares. Mas o homem pode ser trigo ou joio. Então, isso só vai ser absolutamente revelado quando Jesus vier para a ceifa. A gente não sabe. Nós não temos como saber. A parábola mostra que os anjos de Deus, e isso aqui eu acho muito interessante, os anjos de Deus é quem vão fazer essa separação. E se você me perguntar como é isso, eu só vou responder para você em 2 palavras, ou talvez 3, né? Não, ou 4. Eu não tenho a menor ideia. 5 palavras, tá bom? Eu não tenho a menor ideia de como isso vai acontecer. Agora eu quero falar para você sobre a aplicação dessa parábola. Como que a gente pode trazer essa parábola para a nossa vida e para os nossos dias? Então, olha só, eu coloquei 3 coisas aí para a gente trazer essa parábola para o nosso entendimento, para os nossos dias, para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, essa parábola está falando para a gente sobre a batalha do bem contra o mal. Então, olha só, nessa parábola, Jesus propõe um confronto final entre o bem e o mal, mas nós sabemos que a vitória do bem é certa. Então, nós já sabemos o final dessa história, não é? Então, não é como, por exemplo, uma série que você assiste e aí você fica ansioso. Semana que vem vai lançar o último episódio. Esses dias atrás, estava assistindo umas 2 séries e eu estava ansioso pela última episódio. Eu quero ver como é que vai terminar, né? Como que vai terminar a história dessa pessoa, né? Aquele vilão, eu quero que ele seja esmagado, né? Então, a gente fica esperando, né? Ansioso. Porque a gente não sabe, ainda mais hoje em dia, né? As séries, às vezes, o mal vence o bem, em algumas séries a gente termina frustrado, né? Não gostei do final. Depois você vai lá na internet e vê todo mundo criticando aquele final, porque não terminou como você gostaria que terminasse. Mas não é assim na história bíblica. Jesus é vencedor. Nós sabemos que ao final de todas as coisas, o Senhor terá a vitória. O confronto haverá, de fato. Mas o Senhor Jesus é o vencedor. Amém, irmãos? Então, na parábola, os servos perguntaram para aquele senhor de onde vinha o joio, e ele disse que um inimigo semeou, não é isso? Então, aí os servos tornam a perguntar, olha o que diz o versículo, o Senhor quer que vamos tirá-lo?
não é? Eles se referem ao joio. E aí aquele senhor sabiamente fala assim: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Olha só, os servos aqui, me parece que eles estão refletindo essa impaciência de muitos cristãos de hoje, que com o pretexto de manter a pureza na igreja, com um zelo excessivo e também com uma religiosidade fria e ritualista, tem causado um dano incalculável, julgando e afastando outros cristãos da comunidade cristã. Então, essa é uma realidade da igreja. As pessoas rotulam. Então, o religioso olha para alguém que entra e diz assim: esse aí não é crente, não. Não é? Você rotula as pessoas. Por onde? Por qual padrão? Pelo seu padrão. Você faz a comparação e se julga melhor do que ele. É a isso que nós devemos tomar cuidado. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu encontrei um verso, que diz que o verso é bem antigo, que dizia o seguinte, olha que bacana: há tanto bem no pior de nós, e tanto mal no melhor de nós, que dificilmente qualquer um de nós poderá falar dos demais de nós. A gente deveria decorar isso aqui, viu? Para a nossa vida, porque é bem isso mesmo, não é? Então, a gente julga as pessoas, a gente olha e a gente faz o nosso julgamento, e aí a gente dá aquilo como certo, não é? Eu não estou dizendo que não existem evidências, não é? Esse é um outro assunto. O que eu estou dizendo é que nós damos aquilo como certo. Então, a parábola ensina para a gente que é difícil a gente estabelecer quem está no reino de Deus e quem não está. E é esse ensino de Jesus que nós devemos nos apegar. Uma pessoa pode parecer boa e ser má. E uma outra pessoa pode parecer boa quando, na realidade, ela é má, não é? Ou eu falei a mesma coisa? Se eu falei a mesma coisa, então é o inverso, tá bom? Então, isso ensina para a gente que somente Deus tem o direito de julgar. Acho que eu falei a mesma coisa, né? Mas vocês entenderam, vocês são pessoas muito inteligentes. Então, é só vocês inverterem aí na mente de vocês. Então, só Deus tem o direito de... Porque se eu repetir, eu corro risco de errar de novo. Então, só Deus tem o poder de julgar as pessoas. Então, eu li numa meditação de um pastor, algo muito interessante, que falando sobre isso, ele disse assim, olha, um dia Jesus voltará, e se encontrar você desesperado e perdido, pode lhe perguntar, filho, por que você não esteve comigo? Se você disser, Senhor, na tua igreja havia muitos hipócritas, ele lhe dirá, filho, trigo e joio tinham que crescer juntos, você nunca leu isso na minha palavra? Acho que Jesus diria algo mais ou menos assim, né, como esse pastor pregou na sua mensagem, não é? Então, nós precisamos olhar para isso aqui e parar com esse nosso julgamento das pessoas, né? O John MacArthur, né, ele diz uma coisa muito interessante também, ele diz que os crentes não se disfarçam de filhos do diabo. E essa fala do MacArthur é muito interessante, ele diz assim, olha, o oposto disso é que é verdade. Satanás se finge de anjo de luz e os seus servos imitam os filhos da luz, ou os filhos de Deus. Então, ele vai dizer o seguinte, que a questão não é a de que os crentes possam parecer incrédulos, não é isso. Ele diz, é o contrário, que os ímpios por vezes parecem os justos. Então, aqui, o que o John MacArthur está querendo falar para a gente é o seguinte, se por um lado nós não podemos, é o que eu entendo do que ele está querendo dizer, se por um lado a gente não deve julgar, por outro lado também, nós precisamos ficar atentos, alertas com as pessoas. Então, o desafio é de que nós sejamos vigilantes quanto a isso. E aqui não é a ideia do julgamento, mas é cuidado, é cautela. Talvez algo de Deus, algo que não é de Deus está acontecendo no meio, não é? Então, talvez você está num momento reunido, estamos fazendo algo para Deus, e naquele momento, naquele meio, a gente sente que está acontecendo algo que não é de Deus. Não é? Talvez por uma palavra, talvez por uma atitude, talvez por algo que está nas entrelinhas, talvez por um pensamento que está sendo maquinado e as coisas estão sendo conduzidas naquela direção, e aí a gente precisa do discernimento do Senhor para acertar, não é? Que o Espírito Santo conduza. Por isso que a gente deve sempre começar as nossas reuniões com oração, terminar as nossas reuniões com oração, pedindo que Deus nos ajude no meio dessa situação toda a acertarmos aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, esse é o primeiro aspecto. A segunda coisa que eu vejo aí no texto é sobre a questão da disciplina, e a gente precisa dar atenção a isso também. Ninguém aqui deve deduzir com isso que a parábola
esteja ensinando para a gente a eliminação da disciplina na vida da igreja, porque fica parecendo isso, né? Eu não posso julgar meu irmão, então deixa quieto, não podemos fazer nada, está cometendo algumas coisas aí, mas vai que ele é trigo e eu estou julgando ele como joio, né? E aí a gente fica nesse impasse. Mas não é assim, pelo contrário, você deve se lembrar que a lei do Antigo Testamento, em diversos artigos da lei do Antigo Testamento, e o próprio Jesus, nesse mesmo evangelho, por exemplo, lá em Mateus 18, dos versículos 15 a 17, ele vai ensinar sobre a aplicação da doutrina na disciplina da igreja, não é? Aliás, é interessante porque a primeira vez que a palavra igreja é usada é justamente por Jesus, justamente sobre disciplina, não é? Porque ele vai falar daquele texto, se o seu irmão pecar, vai e repreende ele só, se não leva 2 testemunhas, senão depois disso você vai, conduz o assunto à igreja, né, para que ele seja retirado do meio. Então, Jesus fala sobre disciplina, ele está ensinando sobre disciplina. Então, a gente entende que, que a disciplina precisa ser aplicada com firmeza, mas também com um espírito de amor, sempre com o objetivo de recuperação da pessoa, da vida daquela pessoa. Então, firmeza sim, sempre com firmeza, mas mansidão também. Este equilíbrio difícil de termos, mas é necessário que a gente aprenda a exercê-lo. Em Hebreus, a gente lê como a disciplina pode ser para nós motivo de celebração e crescimento, talvez um dos textos mais incríveis da Bíblia sobre disciplina. Diz lá em Hebreus 12:11, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Quem que gosta de tomar uma dura? Ninguém gosta, né? Se tomar uma dura e fala, nossa, que delícia, né? Levar uma bronca, né? Tomar uma ninguém gosta. A gente sempre fica com a cara meio emburrada, meio fechada, né? Ou no mínimo reflexiva diante daquilo. Aí ele diz, porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Então é assim que a Bíblia nos ensina. Percebe que aqui há uma harmonia no ensinamento, não é? A disciplina feita com amor, com decência, com inteligência, não é? E quem a recebe de bom grado, com o coração aberto, apesar de chatear-se, talvez não gostar no primeiro momento, e o texto deixa isso claro, mas a pessoa que entende, ouve, ela pode crescer por meio da disciplina. E a última coisa que Jesus pode estar nos ensinando aí, eu coloquei, é sobre a vitória do bem e a punição do mal. Então, à primeira vista, essa parábola pode dar a impressão que tem 2 tipos de gente no mundo, né? O bom, que permanece sempre bom, e o mal, que permanece sempre mal, não é? Então, aquele que andou sempre certinho e terminou a vida e foi para o céu, aquele que andou sempre erradinho e aí chegou no final, foi para o inferno, não é? Então, essa é a primeira aparência que dá para nós aqui na parábola. Mas eu acho que isso não é totalmente correto. Porque a gente tem que pensar o seguinte, Deus criou gente, e gente é gente, né? Com as suas virtudes e com os seus defeitos. Então, é Deus quem regenera as pessoas por seu Espírito Santo. Então, a gente pode ajudar, a gente pode aconselhar, a gente pode andar lado a lado, a gente pode discipular, mas é o Espírito Santo quem faz a obra. Ele pode usar a mim e a você, mas é Ele quem vai fazer. Os maus, eles foram corrompidos por Satanás e são usados por ele para desvirtuar os salvos do caminho. Então, são assim, né? O joio entre o trigo. Mas a gente não pode esquecer de um alerta. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Paulo vai dizer assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Mais um exemplo vindo aí da lavoura. Então, ou da agricultura. Então, essa parábola e outras que estão nesse mesmo capítulo, revelam para a gente que Satanás não passa de um imitador. É isso que ele é. O que ele faz? Ele olha o que Deus faz e tenta fazer uma cópia. O que Jesus faz é fake, não é? Desculpa, o que Satanás faz é fake, perto do que Jesus faz, que é a verdade. Então, ele olha o que Jesus faz e tenta fazer uma imitação daquilo que Jesus faz. E aí, ele planta falsos cristãos, não é? Ele encoraja um falso crescimento, ele faz isso, e ele também introduz falsas doutrinas. Se você parar para pensar bem, fizer uma reflexão pessoal mesmo,
e der uma olhada ao seu redor no mundo evangélico da atualidade, você vai perceber que isso é muito verdade. Satanás planta falsos cristãos, encoraja falsos crescimentos de igrejas e introduz nessas igrejas, pequenas ou grandes, falsas doutrinas. E isso cria uma confusão tremenda. Preservar a sã doutrina é uma grande batalha. Ontem fui pregar na posse de um pastor lá em Rio Negro, e eu falei sobre isso. Um dos maiores desafios da vida pastoral é manter-se firme na sã doutrina. Esse é um dos maiores desafios, se não o maior desafio que nós temos como pastores. Não ceder às tentações do mundo gospel, não se envaidecer com as fórmulas, os métodos, estratégias de crescimento, né? E não trazer para si as coisas boas que estão acontecendo. Então, reconhecer que tudo que está acontecendo aqui é muito maior do que você. Então, esse é o grande desafio, e manter-se firmado na palavra, ainda que isso produza as coisas de uma forma tão lenta que faça com que, por vezes, você se sinta triste, desanimado, cansado. Não negociar a palavra da verdade. Mas não é o que a gente tem visto hoje? Então, somente quando ambos, o joio e o trigo, amadurecem, é que eles vão ser separados. E isso vai se dar por obra divina, como nos mostra a interpretação que Jesus deu nesta parábola. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que existe algo que a gente precisa destacar aqui, que a gente ainda vive na época da graça. E isso é muito importante. Nós vivemos na dispensação da graça. O que é isso? É o Evangelho de Jesus Cristo livre, sendo semeado pelo mundo. A liberdade que temos de viver o Evangelho, de entregar a nossa vida gratuitamente a Jesus e espalhar esse Evangelho pelo mundo. Então, a gente vivendo nisso, nós estamos vivendo nessa época quando o joio pode vir a ser trigo. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Ou, em outras palavras, pecadores podem se transformar em santos. Ainda estamos vivendo esse tempo. Há pessoas que ainda serão transformadas. Somente Deus tem o verdadeiro conhecimento sobre isso. Só Deus é quem sabe. Então, a parábola não exclui essa mudança antes que o fim dos tempos, como diz o texto, tenha chegado. Então, essas palavras de Jesus aqui, por elas a gente aprende que pelo poder de Jesus Cristo, o inimigo pode ser derrotado e os seus escravos feitos servos de Deus. Amém? Há pessoas no mundo que estão sendo resgatadas em todos os lugares, em todas as horas, em todos os minutos, tem gente sendo resgatada. Crente de fachada pode ser transformado em cristão verdadeiro e útil, isso pode acontecer. Pessoas que estão apenas vindo à igreja porque acham legal, porque foram criados aqui, porque gostam, mas agora elas perceberam que há algo muito maior, há algo extraordinário acontecendo. Eu já contei para vocês que a minha conversão se deu quando eu tinha 8 anos, 8 ou 9 anos, e eu me lembro que eu estava sempre à igreja, porque eu nasci na igreja. E aí, sempre com os amigos, a gente sempre se divertindo, mas um dia eu sentei sozinho assim, igual o Henrique está sentado aqui à frente, estava sentado no mesmo lugar, assim, parecido com ele, na primeira fileira e sozinho, bem pertinho do pastor, e o pastor pregou em João 3,16 aquele dia, e eu nunca esqueci, essa mensagem falou ao meu coração tremendamente, porque naquele dia eu decidi ouvir, sem desviar a minha atenção de maneira alguma. Jesus me transformou naquele dia. A partir daquele dia, eu tomei novas atitudes na minha vida. Continuei sendo um garoto, um adolescente e tudo mais, mas agora a percepção do Evangelho havia mudado no meu coração e na minha mente. Então, Jesus continua fazendo isso. Eu fiz aos 8 anos, mas isso pode acontecer aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, 50, 60, 70 anos. Isso pode acontecer em qualquer tempo da vida, Jesus transformando pessoas pelo seu maravilhoso poder, tornando escravos do pecado e do mundo, servos de Deus. Então, pessoas que estão vivendo por aí sem esperança, podem se tornar discípulos de Jesus, cheios de vida e cheios de testemunho para contar. Então, daí eu coloquei algo para você levar como um desafio para você, olha. Então, Deus pode ter plantado você numa escola, numa universidade, num escritório, num chão de fábrica, num hospital, numa loja, entre os seus vizinhos. Não importa onde Ele o plantou, certifique-se
de que você esteja edificado e enraizado nele para transmitir a vida de Deus que está em você aos outros. Amém? Que Deus possa usar você para espalhar o Evangelho. Nós não sabemos quem será alcançado. O nosso dever é pregar o Evangelho. Existe muito joio no meio do trigo, mas Deus pode mudar essa história. Certamente também há uma aplicação individual aqui, que a gente pode trazer agora para dentro de nós. Eu pus para você pensar em forma de pergunta. Temos razões para examinar o campo do nosso coração para descobrir se o inimigo semeou lá algum tipo de joio? Então talvez seja a hora de você refletir. Olhar agora não para fora, mas para dentro. E pensar se até hoje você não tem vivido como joio no meio do trigo. E aí você precisa de uma mudança, uma transformação de vida. Algo que vai acontecer em você e vai mudar a sua história. Então, quanto mais entregues à vontade do Senhor estivermos, mais livres das garras do inimigo nós nos tornaremos. A gente está vivendo em uma sociedade que tem em si mesma o verdadeiro e o falso, não é? Então, só Jesus pode ajudar a gente a viver de uma maneira que as pessoas realmente reconheçam a realidade do nosso testemunho e queiram confiar em Jesus. Esse é o desafio para o qual Jesus está nos chamando por meio desta parábola. Então, irmãos, diante disso, a gente deve continuar a cumprir o ID de Jesus, semeando graça, antes que chegue, como diz Jesus na parábola, o tempo da ceifa. E com Marcos 16 eu quero encerrar essa mensagem. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém?